Provavelmente você viu na última semana o trailer novo que lançaram do filme Rei Leão, que a Disney está lançando provavelmente em julho agora, de 2019, nos cinemas. E ele é uma repercussão grande e talvez a pergunta que esteja na sua cabeça é por que a Brasil Paralelo está falando do trailer do Rei Leão. Vamos tentar entender isso aí. A Disney está fazendo um remake daquele que talvez seja o seu maior clássico, né? Mesmo com o Mickey sendo muito forte, acho que o Rei Leão é o que ocupa o coração de grande parte da geração atual do mundo, porque ele foi um sucesso tremendo. O filme fez $1 bilhão, rapou prêmios, os Oscars, vendeu 4,5 milhões de fitas VHS no seu primeiro dia e talvez tenha ocupado um espaço narrativo inquestionável, né? O Disney foi um herói no empreendimento da Disney, foi um milagre na civilização humana. Ele faleceu antes do lançamento do Rei Leão, mas o Rei Leão certamente segue o seu legado de conquistar o mundo através de histórias muito belas, cheias de valor, cheias de moral, etc. Por que a gente está falando disso? Por uma pergunta muito simples. Muitos fãs do Star Wars se decepcionaram com os últimos filmes da marca pelas alterações no estilo narrativo, nos personagens que, segundo aqueles fãs mais hardcore, cujos quais nós nos incluímos, destroem o ambiente mítico-poético que a obra foi construída. No caso do Rei Leão, o que assusta? Na atualização da obra, que é necessário para que as novas gerações travem contato, por ter uma dinâmica diferente e também exigir tecnologias diferentes na hora de animar, né? Animação 2D, muito cartunista na primeira versão de 92, dá espaço dessa vez para uma animação 3D, já em CGIs lindas que estão bem recebidas pela crítica e que certamente não se tem o que questionar o quão bem feitas estão sendo essas animações divulgadas no trailer. Mas o que preocupa é a mudança de estrutura e roteiro. Porque, talvez venha na cabeça, por que mudar algo que está dando tão certo? Será que eles vão tentar destruir a marca Rei Leão? Porque se faturou tanto, se foi um dos maiores sucessos da Disney, se pegou, raspou Oscar, Globo de Ouro, venda, tudo foi um sucesso, o que motivaria a mudança? Não seria surpresa se o que motivaria a mudança fosse politicamente correto por parte ou de um grupo minoritário organizado da opinião pública, ou talvez até de alguns colaboradores da Disney, que é o que foi acusado na questão do Star Wars. O Rei Leão, no trailer, talvez não traga grandes problemas. Muitas pessoas se perguntam por que fizeram uma mudança fisionômica no Scar, atrelando que aquela questão do Scar e do Mufasa serem irmãos, e um ser mais escuro que o outro, poderia atrelar um racismo. Provavelmente é bem explícito que seja uma ideia mais de ligar com um muçulmano ou alguma coisa do gênero, do que propriamente com um negro, mas eles preferiram suavizar isso aí. E até então não é um defeito fazer isso, mas sinaliza já para que eles estão atentos a alterar características da obra para fazer esse novo filme. E aí, consultando as músicas, que são muito famosas do Rei Leão, que vão estar no filme, se percebe que houve uma remoção. E aí eles tiraram a música Be Prepared, que é a Se Preparem, do Rei Leão, que é uma música fantástica. Para quem não lembra, eu vou tentar ver se dá para colocar aí no vídeo, que é a música em que o Scar conta o plano dele para as Iãs de matar Mufasa. E por que essa música é central para entender a trama de Rei Leão? Porque o filme, lindo, coloca em jogo duas perspectivas civilizacionais diametralmente opostas. A do Scar, o recalcado, o mundo das injustiças, e isso o trailer novo até traz muito bem colocado nas frases dele do Mufasa, e a do Mufasa, o rei, o monarca, que se dedica a construir uma vida melhor para o seu povo e não se questiona tanto em como ele pode ganhar, e sim como ele pode dar. Isso também o trailer traz com maestria, não se tem o que questionar. Mas tirar a música Se Preparem demonstra que eles não querem apontar a mesma intensidade, a mesma tônica, aquela denúncia da psicologia de massas e dos regimes totalitários que são ancorados em ideias representadas pelo personagem Scar no filme. E eles deram a desculpa, eu gosto de ver assim, intento ver assim, para não causar as mesmas polêmicas que causou em 1994, onde foi linkado ao nazismo, a questão de ser uma crítica ao nazismo, foi linkado por uma coisa muito pesada para estar no filme. Só que os fatos é que essa crítica foi muito minoritária e não justificaria essa alteração tão pesada no roteiro. E também uma falta de conhecimento dizer que aquilo ali é pesado não é importante para a narrativa, porque se a gente tentar entender o Scar, que é aquele que vem de fora
ilegitimamente tenta dar o golpe no Mufasa, que é o monarca, para estabelecer um regime totalitário seu, e para isso se cupincha com as hienas, que são, digamos, a classe interessada, marginalizada. Você vê, né, que é claramente uma fisionomia do looping proletariado, né? Aqueles que são marginais, que são ladrões, as hienas roubam, tentam matar as pessoas, sabe? Então é aquela classe marginal que ele acopla aquelas ideias que ele tem. Na verdade, não por uma questão ideológica, as hienas são sempre demonstradas como se fossem sendo muito burras, e ele convence elas a fazer algumas coisas em troca de alguns prêmios, e na verdade ele tem um plano maior de poder por trás disso. E essa música é uma obra-prima, tanto simbolicamente, imageticamente, na letra, na melodia, tudo é fantástico nela. E ele começa a música com a seguinte frase: eu sei que sua inteligência nunca foi nem será generosa. Então ele já começa provocando essa ideia de que aquela massa que adere esse tipo de provocação, esse tipo de proposta que está sendo posta pelos caras, de matar o rei e tomar o poder, é uma massa céfala, uma massa sem pensamento individual, que pensa junto com aquela liderança política que promete alguns benefícios, né? Então eu sei que sua inteligência nunca foi nem será poderosa, mas preste atenção com paciência, ouça o seu líder nas minhas palavras preciosas, que ganham um gabarito aí de alto nível. Quem presta atenção se concentra, pois quero que fiquem cientes que quando um rei sai, outro entra, e há razão para ficarem contentes. Então, ele está arquitetando aquilo de matar Mufasa para ficar livre do reino, mas ele já entrega ali um pouco da malícia dele, por isso que a música é bacana, onde ele está contando o plano, que é: um rei vai sair e outro vai entrar, que seria ele. Então ele está tentando, na verdade, por meio da inveja, da ganância e da falta de moral, tomar o poder cometendo o assassinato do próprio irmão. Se preparem para ter nova vida, a promessa que ele faz às hienas, uma vida sensacional. Chegou nova era, a velha já era. Aqui tem uma sanção claríssima, né? A promessa de um mundo novo, admirável mundo novo, um mundo futuro, um mundo a se realizar. Para isso teremos que ter atitudes drásticas, e nessas atitudes drásticas deixaremos para trás uma velha era e conquistaremos uma nova era. E até tem livros fantásticos que falam sobre isso, né? A nova era e a revolução cultural, para ficar com um apenas, que demonstram os problemas da conceituação dessa ideia de nova era, né? Essa coisa que tudo que está para trás disso aqui é um pouco antigo, não cabe à modernidade, temos que deixar para trás, fazendo os sacrifícios que se exigem para a gente conquistar esse novo homem, essa nova sociedade que a gente tanto quer, e aqui ele embasa isso na forma simbólica da proposta. E ainda faz a provocação, né? Vem a segunda voz: e a gente onde fica? A classe do povo, né? E a gente onde fica? Muito sem entender o que está acontecendo. E ele responde: já tudo se explica. Por sua presença terão recompensa, por sua presença no plano serão recompensados. Quando eu ocupar o meu trono, injustiças farei com que parem. Se preparem. Então, ele está provocando ali que, se concordarem com ele, as injustiças, supostas injustiças sofridas por aquela classe marginal, serão cessadas e elas serão finalmente recompensadas, terão tudo que merecem, e tirando a ideia de qualquer mérito em relação a isso e colocando a ideia de que o bom governante trará aquilo que eles merecem, né? E as hienas respondem que preparados vão estar, e aí ele fala: para a morte do rei. Eles fazem uma brincadeira, né? Por quê? Ele está doente? E aí ele fala: não, nós vamos matá-lo. Né? Mostrando que as hienas estão totalmente desconectadas do entendimento daquele plano, e ele está descendo goela abaixo pela troca aí de comida e benesses, etc. Né? E ela falou assim, ó, e as hienas começam a cantar e dançar e falam assim: morra o rei, quem precisa do rei, não sei o quê. E o Scar pega uma delas e fala assim: ó, idiota, haverá um rei, eu serei rei. Então ele já mostra aquele problema, é a mesma coisa que aquele problema dos clássicos regimes, né? Eles se unem ao povo dizendo que vão derrubar aquele sistema que está lá, e aí ao derrubar o sistema, eles tomam o sistema para si e se demover de poder, uma etapa que nunca chegou no maravilhoso plano de tomar o poder para salvar as pessoas. Na hora que eles tomam o poder, eles esquecem de salvar as pessoas, talvez porque a posição do poder seja muito sedutora, seja o anel do Senhor dos Anéis. E isso remete também àquela cena do Dr. Zhivago, um clássico que fala da Revolução Russa, em que quando chega a notícia na classe dos manifestantes, dizendo que Lenin conseguiu tomar o poder, dar um golpe, e que os revolucionários venceram, né? Então, um olha pro outro, eles estão no meio da revolução, e aí um olha pro outro e fala assim, ó, vovô, o neto fala: os revolucionários conseguiram tomar o poder. E ele fala assim: os revolucionários?
quem fez o revolucionário? Quem são os revolucionários? E ele, Lenin deu o golpe. E o velho responde, Lenin vai ser o novo rei. E o neto responde, não, seremos livres e todos iguais, Lenin nos fará todos iguais. Ou seja, é um filme que está demonstrando a ilusão, Dr. Zhivago, do Boris Pasternak, está mostrando a ilusão da ideia de que a revolução tornará todos iguais. E como a gente já conhecia os efeitos da Revolução Russa, o filme evidencia isso, né? Nessa ilusão de que será tudo certo, quando na verdade o partido bolchevique fez da Rússia seu campo da própria mansão, né? E aí as hienas entendem e falam, os caras respondem, eu serei rei, fiquem comigo e jamais sentirão fome outra vez. Aquela ideia, né? Vocês morrerão de fome se eu, como governante, não lhe der as migalhas que o Estado aqui proporciona. Uma falsa mentira, principalmente porque esses regimes totalitários condenaram a população de fome dezenas de vezes, quase uma centena de vezes. E nesse exato momento que ele conta o plano e que eles se convencem do que eles têm que fazer, começa uma marcha de todas as hienas, uma marcha inspirada num filme nazista, inclusive, que eu não lembro o nome, para representar os regimes totalitários, um filme de propaganda nazista, que era uma marcha do século XVIII que foi resgatada pelos nazistas, que era muito ordenada em cima dos quadrados amarelos, que são simetricamente perfeitos, e elas vão cantando, né? O rei é um bom camarada, o povo vai logo adorar. E aqui também tem uma chave, por que eles estão chamando o rei de camarada, né? Essa ideia de igualdade entre a classe revolucionária se construiu de forma muito sólida, principalmente em chamar camarada Lenin, camarada Trotsky, né, camarada Stalin. Isso foi uma coisa muito presente na Revolução Russa e até hoje é assim. Tem que lembrar que algumas escolas na Rússia chamam Lenin de... Eu não vou saber a pronúncia russa aqui, me perdoe, é Didushka, é um negócio assim, que na verdade é vovô, vovó, né, em russo. Algo que se assemelha a vovô, vovó para chamar Lenin na escola. Então camarada era a pessoa que fazia parte da Revolução. Não era um soldado, nem um general, nem um governante. Era um camarada, né? Todos são iguais. E ele responde, né? O rei é um bom camarada e o povo vai logo adorar. E ele responde, vocês que serão mais amados farão tudo o que eu mandar. Né? Vai se sentir acolhido, vai se sentir a classe do governo, farão tudo o que ele mandar. E ele responde aqui com o clássico das ditaduras totalitárias, seja cubana, seja nazista, seja da Coreia, da China, da Rússia, da Romênia, não interessa qual que você queira escolher, é esse aqui a estrofe clássica que representa o que acontece. Vou distribuir prêmios caros para amigos que estejam afim, mas quero deixar muito claro, não vão comer nada sem mim. Então ele já deixa claro aí como é que funciona esse regime totalitário. E aí ele fala, né? Por isso eu disputo e por isso eu luto, o trono terá que ser meu. Que os amigos não me desamparem, se preparem. E quando ele faz isso, quando ele chama, na verdade, quando ele já chama as hienas de camarada, ali, o rei é um bom camarada, e ele fala assim, ó, não vão comer nada sem mim, que remete a isso, já fica um filtro vermelho na tela. Eu imagino que não seja coincidência, né? Uma produção do porte da Disney, já fica vermelho, e dali pra frente, no final da canção, ele vai se armando num cenário totalitário, onde ele vai emergindo de uma arquitetura bem soviética, bem brutalista, de linhas retas, e ele vai emergendo para o céu noturno, de noite, representando a escuridão, e as hienas vão se organizando como exércitos embaixo dele, até que ele cruza uma linha minguante enquanto ele fala, por isso eu disputo e por isso eu luto, o trono terá que ser meu, né? E ele cruza a linha minguante, uma imagem deve estar na tela aí agora, que ele cruza a linha minguante também representando muito desse lado moro-muçulmano, aqui sendo um pouco politicamente incorreto, e também representando a foice e o martelo, de uma forma bem explícita. Se você colocar os dois logos, ver se dá para colocar aí, fica bem evidente que tipo de menção ele está fazendo. Curiosamente, foi esse o trecho que foi cortado. Essa é a música que não está mais no Rei Leão, né? Que faz a gente desconfiar o porquê que foi cortado. Me parece, independente de ela estar falando do nazismo e do comunismo, que são irmãos bivitelinos, vamos colocar assim, irmãos gêmeos bivitelinos, me parece que o que está sendo dito é importante como mensagem para qualquer um. Eu lembro dessa música ter me marcado, e marcou muitas pessoas, certamente, e é uma mensagem importante. Você não gostaria que seu filho tivesse essa impressão dos regimes totalitários? Certamente, qualquer pessoa que assiste Rei Leão termina tendo Scar como alguém malvado. Então, seja ele Hitler, Stalin, Mao Tse Tung, ou qualquer um desses, ou Fidel, qualquer um desses,
você não gostaria que o seu filho tivesse a percepção de que esses líderes e Scar têm algo em comum? Não parece uma boa lição de moral para se dar por meio do simbolismo? Você acha que tem algo mais pesado na música do que na morte do Mufasa? Aí, se for pelo critério do peso da cena, tem que tirar a morte do Mufasa também. O Simba tá chorando na volta, não pode mais fazer Bambi, não pode mais fazer Dumbo, não pode mais fazer nenhum desses filmes que tem esse tipo de cena. E também me parece que, se for esse o argumento, existe uma certa infantilização do público, que justamente pode ter sido esse o motivo para a Disney ter adquirido tanto sucesso com os clássicos, que permitem que uma criança veja e se encante com a história. Não é uma lição de moral crua, uma lição amarrada em storytelling, beleza, e um adulto também veja o mesmo filme e sinta por ele um certo carinho, uma certa emoção até, por aprender tanto vendo um filme, uma animação supostamente infantil. Eu acho que não há necessidade de infantilizar mais o produto, não faz sentido infantilizar a obra, e mesmo que faça sentido, por que estão tirando essa cena? Por que não estão querendo que o povo tenha acesso a uma poesia tão bonita, a uma simbologia tão importante, para sacar o que é psicologia de massa, totalitarismos, regimes cruéis, etc., uma vez que vai ser muito fácil perceber o que o Scar está prometendo, depois o teu inconsciente vai associar isso a líderes que prometem isso também, e ninguém gosta do Scar, então você também não vai gostar desses líderes. Não é tão reto assim, mas é essa provocação que se faz quando se pensa nesse tipo de mensagem. E mais do que isso, né, eles também vão incluir uma personagem nova, e também não se sabe muito, pode ser uma personagem com uma participação bem lateral, só para cobrir alguma pontinha, vamos ver. Mas eu me pergunto por que estão tirando uma música, por que estão colocando uma personagem, o que está motivando isso tudo. Me pergunto se querem mexer na mensagem da obra. E mais do que me perguntar sobre isso, questiono a humildade das pessoas que estão agora sentadas, estão agora não porque o filme já está pronto, mas que estavam sentadas na Disney com a missão de fazer o remake do Rei Leão, que era muito simples, né? Se fizesse o remake ia dar 2 bilhões de dólares de bilheteria, pronto, acabou, vai dar sucesso, certo. Não tem erro essa fórmula, é um remake mais esperado provavelmente da Disney. É a fórmula de sucesso garantida, mas mesmo assim, sabendo que era só reproduzir, alguém pensou, eu tenho algo a criar, alterar e acrescentar nessa obra consagrada e uma das mais vistas do mundo, que é o Rei Leão. Por que alguém faz isso? Me parece uma vaidade tremenda, uma prepotência gigantesca de mexer num clássico do porte do Rei Leão e um politicamente correto asqueroso na hora de tirar uma mensagem tão importante como essa. Espero que eu queime a língua e que o filme seja maravilhoso. Eu sou um fã de Rei Leão, assisti mais de uma centena de vezes, com toda certeza, na minha vida. Eu via todo dia quando era criança, antes de dormir. E é um filme muito lindo, que traz uma mensagem incrível. Repito que o Disney é um verdadeiro herói assim, da civilização, não no sentido biográfico, não conheço tão bem, mas no sentido de legado e de obra. E, infelizmente, eu vejo que algumas pessoas entusiasmadas com as novidades do Rei Leão, que eu também estou entusiasmado, louco para assistir, não conseguem detectar essas pequenas alterações que estão se fazendo na obra, que vai deixar a obra anterior obsoleta. Ninguém vai assistir mais, os filhos, as próximas gerações, a obra anterior, e vai perder a mensagem sobre o que são regimes totalitários de uma para outra. Eu faço a provocação aqui para que a gente mantenha a lente mais ajustada, consiga prestar atenção nas coisas que estão fazendo, para manter essa eterna vigilância, nesse caso como público, como consumidor, e não deixar que as pessoas vendam suas narrativas para a gente sem que nós percebamos. Uma coisa é ela vender e você querer, pronto, acabou, mas sem perceber é sacanagem, fazendo uso para estragar uma obra que todo mundo tem um carinho tão grande, inclusive eu. Será que vão estragar Rei Leão? Diz aí embaixo o que você pensa e também diz pra gente qual é a melhor forma de se proteger desse tipo de coisa, como é que você acha que tem que fazer para estar em estado de alerta, ou se não, você tem que deixar simplesmente alterarem tudo e deu. Te inscreve no canal, que a gente está fazendo uma sequência de 7 vídeos essa semana aí, para a gente manter contato. Amanhã às 9 da manhã tem novo. Então valeu, obrigado, tô esperando teu comentário para ler aí. Abraço.